E eu senti isso daí, eu senti uma diferença muito grande nas campanhas de um e de outro. Quando eu conversei com o Bolsonaro, ele não tinha, assim, apesar de daqui a casa tá cheia, porque ele é o presidente, né? Então tem que ter segurança pra todo lado, não sei o que. Os caras vieram, sei lá quantos dias antes pra planejar rota de fuga, caralho, um monte de segurança, um monte de gente, caralho. Mas da campanha dele, os caras não encheram o saco com nada, sabe? Fiz um monte de perguntas espinhosas, de forma educada, mas fiz e tal. E ele respondeu. A única que ele não respondeu foi sobre o Flávio. Ele disse que eu teria que perguntar pro Flávio e tal. Eu assisti, foi muito boa a entrevista. E aí ele respondeu tudo. Ficamos aqui 5 horas e tal. Com o Lula, eu senti uma parada completamente diferente, mas não pelo Lula. Eu já falei isso algumas vezes, mas é sempre bom ressaltar. Que não foi do Lula a iniciativa de terminar o programa. Foi da campanha dele. Sabe? O pessoal da campanha dele tava aqui e eu fiquei com a sensação que aquilo que você falou tava tudo precisamente ensaiado, sabe? Eu fui parar na peça do dia seguinte, que foi pra TV lá no horário eleitoral, sem querer. Assim, não tem nenhum problema com isso. É só que ele chegou, eu falei uma parada assim meio aleatória, eu falei da gravata dele que ele usou, que ele também estava usando quando ele foi conversar com o Moro e tal. E aí ele começou a falar um monte de coisa assim, bonita e tal. E tinha um cinegrafista dele aqui. O Stuquinha, o Ricardo Stucker? Não, o Stucker, ele tava também. Gente boa pra caralho, gostei dele pra caralho. Da equipe dele eu gostei de quase todo mundo, tá? O Stuquinho eu não conheci, eu conheci o pai dele. O pai. É uma família de fotógrafos, né? Isso. Gente boa. E aí, depois disso, alguns assuntos que a gente entrava, uma pessoa específica da campanha dele levantava esbaforida e se movimentava e dizia e queria que acabasse o programa, não sei o quê, porque não queria que o Lula falasse as coisas, sabe? Sobre aquele assunto, ou coisas até teve umas que nem fui eu que levantei, sabe? Teve uma que ele falou que se fosse empresário no Brasil não ia dar certo porque ele ia abrir um bar e ia beber tudo. Nossa, a pessoa tiltou de um jeito. Depois ele falou alguma coisa meio por cima do filho. Ela tiltou também, horrorosamente e tal, pedindo pra acabar. Com 40 minutos de programa eu já queria que acabasse, sabe? Eu ainda consegui arrastar por mais um tempo. Então, a sensação que eu fiquei é que a campanha do Lula, ela era muito mais amarradinha, muito mais estudada, muito mais, entre aspas, profissional e, portanto, menos humana que a do Bolsonaro. Então, assim, o Bolsonaro, eu acho que um grande fator que adiciona a popularidade dele é o fato de que, e eu pude atestar isso, que ele realmente é um cara que tá sentado aqui e tá trocando ideia contigo, entendeu? É diferente de um cara que tem a todo momento uma equipe ali que fica medindo milimetricamente o que ele tá falando. E eu acho que existe uma parcela gigante da população que tá meio de saco cheio desse cuidado extremo que existe, sabe? Bom, não é grande o suficiente para impedir que ele seja eleito, mas eu acho que tem uma galera de saco cheio desse cuidado, dessa parada engessada, dessa falta de humanidade, sabe? Que a gente vê tantas vezes, inclusive nos debates. Mas também você concorda que a palavra humanidade é uma palavra generosa, né? É uma palavra bem generosa. É uma palavra generosa. Você pode chamar de humanidade, você pode chamar de sinceridade, você pode chamar de despreparo, você pode usar a palavra que você quiser. Porque se você vai mergulhar, você estuda, você faz treinamento, você vai uma série de coisas, você não bota o cilindro e desce. Mas quando tu tá conversando com um cara, tu não espera que ele te fale o que ele pensa e que ele fale a verdade? Desejo. Por quê? Porque você quer fazer um programa sensacional, você não está preocupado com as consequências para ele na eleição. Você não trabalha para ele. Exatamente. Então, você acha que o cara é presidente do banco, vem aqui falar com você, fala 3 besteiras, quebra o banco dele lá, aí é legal pro seu programa, mas e para ele? Então, o papel dele e o teu são completamente diferentes. Você quer frases de efeito, você quer que o sujeito seja uma entrevista marcante. E, aliás, a entrevista com o Bolsonaro foi muito boa na campanha. Eu diria que foi a melhor coisa que eu vi na campanha dele falando, foi aqui, né? E eu fiquei do primeiro ao último minuto. Assisti do primeiro ao último minuto. Foi muito legal. Obrigado, eu acho. Não, muito legal, porque, de fato... No dia seguinte, você me mandou uma mensagem e eu falei, cara, porra,
Recebi a mensagem do Eneg, moleque. Mandei tô mesmo. realizado. Mandei mesmo, porque eu achei muito bom. Agora, muito bom o que você fez. Você perguntou as coisas, você não deixou de fazer as perguntas. Você não fez papel de mau jornalista. Entendeu? E eu Mau sou profissional, jornalista. eu sei. Mas o mau jornalista que fica... em nome da próxima resposta, eu deixo de fazer esta pergunta. Você perguntou tudo. Tudo o que tinha de ruim, encrenca. Meu, a agenda de perguntas que você ultrapassou é bizarra. Você passou por tudo. Eu escrevi isso pra você. Mas Fiquei você, realmente- eu acho que você... E eu não consegui fazer com o Lula, tá? Eu tinha um hall de perguntas da mesma Que não extensão. deu pra fazer. E eu não consegui fazer porque não deixaram. Então, por exemplo, eu saí frustrado. E, de novo, a culpa não é do Lula, sabe? Mas assim, eu não pude Eu perguntar acho pra que- ele do Petrolão, por Eu exemplo. acho que Não consegui. eu acho que a campanha do Lula não tinha dimensão do que é o Flow. Ou eu acho que tinha, eles eu acho que tem desperdiçaram. Ou tinha. Ou tinha. Mas você não acha que o Lula é absolutamente preparado pra falar comigo, que eu não sou analista político, não sou porra nenhuma disso aí, Claro que sobre ele é Petrolão? preparado. Ele consegue, Ele- porra. ele é- Por que não deixaram ele falar? Eu fiquei um pouco frustrado. Mas a campanha deles, desta vez, ela foi muito assim, muito Com muito medo de errar. planejada, com muito medo de errar, você tem razão, eu acho. E isso tolheu muito. E à medida que você, acho até que ele estava à vontade, como você percebeu, ele estava à vontade. O entorno dele achou que ele poderia escorregar e falar coisas que não deveria. Estou imaginando. Quantos votos ele teve a mais do que o Bolsonaro? Acho que 2 milhões, né? 2 milhões e pouco. Então, ele não podia errar. Ele não podia errar. Não podia errar. E qual a melhor maneira de não errar? É ficar Aí parado, os caras né? falam assim, pô, É. mas esse sujeito vai ficar 5 horas aqui, pô, o Lula vai falar coisas que nós achamos que ele não deve falar. Então nós vamos segurar e com 1h45 nós vamos acabar com essa brincadeira. Faz sentido. Pega o jogo Brasil e Pega o Croácia, jogo, entendeu? 40 minutos, na verdade. É? 40 minutos eles queriam que acabasse. Eu 40 ele queria, mas foi uma No hora final, foi 1h40 no e pouco. final, eu né? terminei o programa com a seguinte frase: ó, vou parar por aqui porque senão vão me bater. Foi assim que eu terminei o programa. Mas você pega Brasil e Croácia. Se a gente tivesse jogado parado, a gente não teria perdido, né? Essa aqui é a verdade. A gente A resolveu hora ir que pra dá cima, alguma é a bucha mesma com o coisa. banco, você liga para a Febraban e pede uma nota para a Febraban. A Febraban não solta nota nenhuma. Nenhuma. Não faz nenhum comentário, nenhum dirigente de banco faz comentário, nenhum representante de banco faz comentário. Porque eles não vão falar. Mas Não, eu vou falar. acho que é diferente, porque é um cara que, assim, eu entendo o lance de não poder errar, de querer, de ser um troço que ele pode falar uma merda e pode realmente atrapalhar toda a campanha, mas são pessoas que, por exemplo, o desempenho deles no debate também me mostra isso, que assim, são pessoas que elas deveriam estar dispostas a se expor ao contraditório, porque é um cara que vai liderar a porra do país, cara. Então, cara, eu quando chamo esses caras aqui, eu me coloco na posição do padeiro, na posição do mecânico, na posição do porteiro. Que tá assistindo. Que né? é o que eu vou perguntar as coisas que tem a ver com o mundo real, sabe? Eu não vou falar tão profundamente de macroeconomia, porque assim, os caras nem manjam disso, entendeu? Quem tá assistindo a gente aqui. Eu vou falar de coisas que são reais para todo mundo. E se furtar isso, eu fiquei frustrado, porque teve muita coisa ali que faltou falar com o Lula, sabe? Eu acho que a gente vai ter uma nova oportunidade, porque ele me disse que gostaria de voltar sem ser candidato a nada. Pronto. E isso, mais uma vez, fortalece o ponto que não era uma decisão da campanha tirá-lo dali logo, tá ligado? Porque ele... Cara, eu queria voltar aqui sem ser candidato a nada, ganhando, perdendo, eu queria... Mas às vezes você também entrega, não simplesmente... Só não compra essa versão 100%, porque às vezes você entrega a tarefa de fazer o que você não quer para alguém, para você ficar com a boa relação. É verdade. Né? Então, ó, você vai fazer o bad cop, eu vou fazer o good cop. É Então, verdade. Eu falo, puxa vida, você vê, né? Estão aqui me pressionando, eu por mim sabe que eu ficaria aí, você fica feliz com ele e fica bravo com a assessor. Tem isso também, não estou dizendo que é o caso, mas acontece, né? Eu não pensei nisso, mas é verdade. Acontece. Já vi fazendo entrevista, eu morei 6 anos em Brasília, chefiando a sucursal da revista Veja lá, de 1989 até 95. Peguei vários presidentes e se vê um monte de truque. Chega uma hora que entra o assessor, você já deve ter passado por isso aqui, entrevistando alguém, entra o assessor e diz, olha, precisamos parar. Puxa, mas já?
diz o assessorado. Mas já. Agora que estava começando a ficar bom, não, mas o senhor tem que sair. Aí o jornalista pega e fala, puxa vida, mas ele não pode ficar mais um pouquinho? Ele diz, eu não posso ficar mais um pouco, deixa eu ficar mais 10 minutos, pô. Mais meia horinha aqui. Não, temos que ir embora. Você sai falando, pô, esse assessor é chato pra caramba, né? Às vezes é truque também, né? Tem. Interessante. Tem, eu já vi. O que tem de truque de sobrevivência é maravilhoso. Esses caras são muito lisos, Tudo né? cheio de truque. Por exemplo, você entrevista um cara em off e ele te conta uma história. E você publica. Aí ele te liga na frente de alguém que foi reclamar com ele porque a história saiu. Ele te liga e fala assim, vem cá, tô te ligando, tô aqui na frente do Igor. Você sabe que essa história não tem nem pé nem cabeça, né? O cara que te passou. Aí você sabe que ele tá com alguém. Aí você fala, desculpa, eu não posso entregar pro senhor com quem eu falei. A fonte enfim, é secreta, né? Enfim, o sigilo da fonte, não posso falar. Tá, mas eu vou mandar uma carta, naquele tempo, vou mandar protestando contra isso. Pois não, o senhor, por favor, fique à vontade e tal. Truque, o cara que passou a notícia. Aí ele não manda carta coisa nenhuma, o outro fica feliz, e fica todo mundo, e você fala, tá vendo? Jornalista, tudo igual, olha só o que ele fez. Publicou um negócio absurdo. Sem contar quando eles, numa entrevista, o cara solta um balão de ensaio, né? Ele diz uma coisa que aparentemente é em primeira mão que ele está dando para você. Na verdade, o objetivo dele é fazer com que aquela informação circule para o setor dele, para a empresa dele ou para ele sentirem qual é a repercussão e para decidir então se aquilo vai ser adotado ou como se vai ser verdade ou não, né? Se vai ser verdade ou não. Aí você percebe com clareza, fala assim, o cara está jogando, o cara está me usando. Cheio de truque. E são truques de sobrevivência, né? Porque você imagina o seguinte, um cara como o Lula, o Bolsonaro, com quantas pessoas ele tem que falar? Só de jornalista. Um senador, um deputado. E com todos, ele diz que vai dar a notícia em primeira mão. Para todos, ele diz que vai. É tudo enganação, né? Não, isso aí, você sabe que... Pô, isso aí não fui eu. Alguém passou. Eu vou até checar para ver o que aconteceu. Porque você sabe que eu tenho um compromisso contigo. Essa informação eu daria para você. Não poderia dar para ninguém mais a não ser para você. E foi ele que passou. Tudo truque. É truque de sobrevivência, tem vários. Então, só para não compre pelo preço... o preço que está escrito. De repente é o que aconteceu. Você sabe que as autoridades, muitas delas já contaram que quando assumem cargos tão grandes quanto, por exemplo, o presidente da República, elas se desacostumam a abrir uma porta. Cara, alguém me falou isso, provavelmente você. Eu acho que falei isso uma vez para você, porque eles perdem a noção do que é abrir porta, porque nunca mais eles abrem porta. Tem sempre alguém para abrir porta. Dona Ruth Cardoso contou uma vez uma história, se não me engano está no livro dela, que ela fala assim, se eu chegar no meio do Palácio do Planalto e se eu olhar para cima e falar assim, nossa, Palácio do Alvorada, da Grande do Torto, né, as residências, aqui ficaria tão bom uma vaca holandesa pendurada. Tenha certeza que no dia seguinte haverá uma vaca holandesa pendurada no teto, bem no meio do salão principal.